Boa tarde a todos. A OAB-RJ dá boas-vindas a todos que estão aqui nos assistindo para a gente falar hoje sobre quilombos e quilombolas na Baixada Fluminense. Hoje nós teremos a presença ilustre do Dr. Marcos Monteiro e do Dr. Dami para conversar com a gente sobre o tema. Além dele, temos também outros convidados. Nós temos a professora Geni, temos as nossas advogadas, doutora Suelen e doutora Alexandra. Teremos o pastor Rafael Alves, procurador-geral do município de Nova Iguaçu. E temos também a coordenação e organização do doutor Genilton Castilho. Tá? Nós vamos agora passar a palavra ao doutor Rafael Alves, que vai se apresentar e fazer a apresentação do nosso palestrante, o Marcos. Doutor Rafael, a tua. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que venho participar desse encontro com um tema tão relevante para a nossa história, para a história brasileira, dos quilombos e quilombolas na Baixada Fluminense. Queria fazer uma saudação especial às mulheres que estão comigo compondo essa sala, doutora Suelen Rocha, doutora Geni de Oliveira, minha xará de sobrenome, doutora Renata Romanel. Daqui a pouco, por conta da reunião do Conselho da OAB, teremos também a presença da doutora Ana Basílio e do nosso presidente da seccional, doutor Luciano Bandeira. Vou fazer uma saudação inicial ao doutor Humberto Adami, conselheiro da seccional do Estado do Rio de Janeiro, da OAB do Estado do Rio de Janeiro, que vai nos brindar com essa palestra conjunta com o nosso outro palestrante, que é o Marcos Monteiro, secretário de Cultura do município de Nova Iguaçu, uma pessoa que detém um domínio dessa matéria único. E hoje, na verdade, Genilton é o nosso grande promotor virtual dos seminários virtuais aí da OAB, competentíssimo. Quero deixar minha saudação a você também, meu amigo. O Marcos Monteiro, para quem não sabe, é um historiador. Eu sou um aficionado por história e tenho um orgulho muito grande de tê-lo como amigo fraterno, como um grande irmão e também como secretário de Cultura da nossa cidade. Ele é uma das pessoas meu pai é professor de história antes de ser advogado, ele fez história, então essa matéria sempre foi muito próxima à minha família. E o Marcos Monteiro é uma das pessoas mais competentes e mais apaixonadas por história que eu conheço. É um orgulho da nossa região, da Baixada Fluminense. Eu conheci, nesse introito aqui de apresentação do Marcos Monteiro, eu queria compartilhar com vocês. Eu conheci o Marcos Monteiro, ele era superintendente do INEPAC. E Rafael, eu, opa, é que o nosso presidente da seccional acabou de entrar aqui e ele deve estar numa outra reunião também, né? Humberto, eu só fiz questão de entrar, mas eu estou até que, se você olhar, eu estou no plenário da ordem, eu estou presidindo a sessão do órgão especial, mas eu fiz questão aqui de entrar para dar um abraço no Humberto Adami, para dar um abraço no Rafael, para dar um abraço no Genilton, pela relevância do tema, a importância da discussão desse tema, agradecer Adami, Genilton, pela organização desse evento, eu tenho certeza que vai ter um sucesso, tem o apoio total da presidência, da diretoria da ordem, mas só que eu, infelizmente, não vou poder acompanhar, que eu tenho que acabar aqui a sessão do órgão especial, mas eu tenho certeza que esse evento já é um sucesso. Tá bom, Adami? Forte abraço a Obrigado, todos e presidente. sucesso obrigado, muito grande aí no presidente. evento. Obrigado Um pelo abraço. carinho. Graças. Então, como eu dizia, eu, enquanto procurador-geral, à época, eu tive essa relação mais estreita pelo grande patrimônio histórico de Nova Iguaçu, em especial a Fazenda São Bernardino, que certamente será um dos pontos abordados nessa live de hoje. E naquele controle feito pelo INEPAC, à época, obviamente, no fiel cumprimento do seu dever, o município foi muitas vezes autuado, inclusive, mas ele era tão comprometido com a história, e eu faço esse relato aqui, essa constatação, doutora Adame, que ele fez questão de sentar comigo, com o prefeito e com toda a administração pública municipal,
para não só dar uma aula de história sobre a nossa região, como também fazer um trabalho de cooperação que a gente que trabalha com administração pública não está muito acostumado, porque o poder de fiscalização impõe algumas sanções e, de forma objetiva, ela é executada depois e não tem muito aquela informalidade de uma conversa com um propósito conjunto para resolver o problema. Então, foi dessa forma que a gente se conheceu e depois estreitamos esse laço. E hoje, com muito orgulho, muita honra, ele comanda a pasta da cultura em Nova Iguaçu. E a partir de agora, já passo diretamente a palavra a ele, para as suas considerações, e vou ficar aqui de camarote, assistindo e me deliciando com esse tema tão importante para a Baixada Fluminense, para o estado do Rio de Janeiro e para o nosso país. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Rafael, pelas palavras carinhosas. A honra é toda minha de participar de uma equipe ao seu lado, né? A equipe da Secretaria de Cultura, compondo lá a gestão do nosso prefeito Rogério Lisboa, lá na cidade de Nova Iguaçu. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande compartilhar conhecimentos sobre a Baixada Fluminense, né? Uma região extremamente estigmatizada, mas muito importante para a história do Brasil e do mundo, em particular do Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro não existiria sem a Baixada Fluminense. A ocupação dessas terras remonta, a princípio, de 8 a 10 mil anos, né? Nós temos vestígios conseguidos através de pesquisas arqueológicas, então é de uma riqueza extraordinária, tanto do ponto de vista dos povos originários, quanto dos povos que colonizaram, né, a Baixada Fluminense. Essa live de hoje, que tem como tema quilombos e quilombolas na Baixada, ela é muito oportuna, porque a Baixada Fluminense ela é uma das regiões onde nós temos uma grande dificuldade na questão da intolerância religiosa, principalmente em relação às religiões de matrizes africanas, né? Eu digo matrizes africanas porque são muitos povos, muitas culturas. A África é um grande continente de uma riqueza extraordinária. Muitos povos vieram para cá, né? Em especial os sudaneses e os bantus. Os sudaneses que inicialmente foram para a Bahia, foram escravizados, como todos nós sabemos, vieram escravizados para o Brasil, foram levados para a Bahia e, num segundo momento, se espalharam pelo Brasil. Os bantus, eles vieram particularmente para o Rio de Janeiro, Pernambuco e Maranhão. Isso vai determinar toda a cultura e toda a influência que os africanos trouxeram para a nossa região. Nós tivemos muitos quilombos aqui. Alguns são célebres, como, por exemplo, o quilombo do Kwanza. Muita gente não sabe, mas nós temos um bairro em Nova Iguaçu chamado K11. E todo mundo, por muitos anos, se perguntou por que esse bairro tinha esse nome, o nome de K11. Afinal de contas, era um quilômetro 11 de quê? Porque a grafia que era apresentada era justamente essa, um K e um 11. Na realidade, foi uma corruptela da palavra Kwanza, que se transformou em Cauanza, que se transformou em K11 escrito, e que, por último, virou o K11. Ali existia um grande quilombo, ali na Serra de Madureira, entre Mesquita e Nova Iguaçu, de uma riqueza extraordinária. Nós tivemos a oportunidade de desenvolver trabalhos arqueológicos ali e encontramos resquícios desse importante quilombo na região do Iguaçu. Um outro quilombo muito importante foi o quilombo do Iguaçu. Esse quilombo do Iguaçu ele ficava exatamente onde depois se instalou a vila de Nossa Senhora da Piedade de Iguaçu, que deu origem à cidade de Nova Iguaçu.
Afinal de contas, se existe uma nova Iguaçu, é porque existiu uma velha Iguaçu. A vila é de uma importância extraordinária. Para vocês terem uma ideia, foi por ali que foi Dom João VI, quando chegou no Brasil, determinou que se construísse a primeira estrada real do comércio, que ligava Iguaçu a Ubá, em Minas Gerais. E por ali se escoou 90% da produção cafeeira do Vale do Paraíba. A nação brasileira ela foi construída com base no café, não no ouro, como se pensa. Nós tivemos diversos ciclos econômicos. Nós tivemos o ciclo extrativista do pau-brasil, depois o ciclo do ouro, e depois o ciclo do café. Mas o ouro, toda a riqueza do ouro, ela foi para a Europa. E, por incrível que pareça, algumas pessoas pensam que ela passava, essa riqueza do ouro passava por Iguaçu, pela vila de Iguaçu, e não passava. Ela passava por onde é a atual cidade de Nova Iguaçu. Ela passava pelo Arraial de Machambomba, no caminho de terra firme, de uma importância enorme no século XVIII. No século XIX, nós temos a Estrada Real do Comércio. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque isso foi determinante para localizar os quilombos na região da Baixada Fluminense. Na antiga Vila de Iguaçu, onde em 1858 se instalou o cemitério da vila, ali o nome daquele morro era Morro do Quilombo. Para vocês terem uma ideia, era um quilombo que remonta ao século XVII, pelos idos de 1650, 1670. Vocês vejam bem a antiguidade, causada pelo sofrimento desses nossos irmãos africanos que vieram para cá e revoltados, não tinha como não se revoltar, e que fugiam das fazendas e se aquilombavam. Outro engenho de extrema importância foi o engenho, aliás, outro quilombo de extrema importância foi o Quilombo do Rio Iguaçu. Ou seja, nós já é o terceiro quilombo. Quilombo do Kwanza, entre Mesquita e Nova Iguaçu, ali na região da Pedra da Contenda, ali na região do atual bairro do K11, o Quilombo do Iguaçu, onde é a antiga vila de Iguaçu, cuja igreja remonta aos idos de 1699, portanto, esse quilombo seria anterior à construção da antiga matriz. O terceiro, o Quilombo do Rio Iguaçu, que, na realidade, foi um quilombo de maior duração. Ele foi um quilombo que perdurou praticamente todo o século XIX. Nós temos registros dele em 1812 até 1876. Ele é chamado também como a Hidra de Iguaçu, numa alusão à Hidra de Lerna, aquele monstro mítico com corpo de dragão e 3 cabeças de serpente, cujo bafo paralisava e era mortal para os seres humanos, na antiguidade. Então, era a Hidra de Iguaçu. Foi um quilombo que, em 1856, por exemplo, ele tinha 8 ranchos e 18 tarimbas. As tarimbas eram uma espécie de guaritas, que os quilombolas eles asseguravam o quilombo, das incursões policiais. Então, foi um quilombo de extrema importância que ficava entre as freguesias de Nossa Senhora do Pilar de Iguaçu e Santo Antônio de Jacutinga. Ele ia das atuais terras de Nova Iguaçu até Duque de Caxias. Foi um quilombo importantíssimo. É curioso notar que os quilombos da região eles eram muito tolerados pelos fazendeiros da região, porque eles negociavam, principalmente lenha. Então, a polícia da corte tinha uma dificuldade muito grande, porque muito desses quilombos eram acobertados pelos fazendeiros, pelos donos de engenho.
E isso é interessante. Um quilombo que é muito, muito, muito interessante é um quilombo que existiu na Serra do Tinguá, que era o quilombo dos Galinhas. E quando eu fiz aquela introdução a respeito dos sudaneses e dos bantus, é porque os Galinhas, na realidade, também eram chamados de Granses, era um povo africano que tinha uma cultura toda própria. E eles construíram um quilombo só com o grupamento dos Galinhas, dos Granses, desses sudaneses que provavelmente, né, inicialmente foram levados para a Bahia, depois foram para as Minas Gerais. Importa aqui dizer que as Minas Gerais, né, foram descobertas no final do século XVII. Minas Gerais praticamente toda a civilização mineira ela é do século XVIII, e cuja economia do ouro se esgotou muito rapidamente, né? Então, por volta de 1860, 1870, os veios de auríferos já estavam esgotados. Então, uma grande massa de negros escravizados foram redistribuídos pelo Brasil. E muitos vieram para a Baixada Fluminense. Então, provavelmente, esses Galinhas, esse povo Grance, eles vieram para a Baixada Fluminense e alguns deles se aquilombaram na Serra de Tinguá, ali nas proximidades da futura freguesia de Santana das Palmeiras. E também foi uma freguesia muito interessante, que ali seria a cidade de Isabelópolis, porque existia Petrópolis, existia Teresópolis, e o barão de Pati de Alferes resolveu criar uma cidade em homenagem à princesa Isabel, e se chamaria Isabelópolis, que era a freguesia de Santana de Palmeiras, que foi praticamente construída por ele. E, por último, um outro quilombo muito curioso, que é o quilombo de Mariaconga, esse já em Magé. Na realidade, foi um quilombo diferente, porque foi um quilombo organizado por uma negra alforriada. Quer dizer, era quase um movimento, no sentido da palavra, porque foi uma negra que foi escravizada, assim, ela nasceu em 1792, foi levada para a Bahia, aos 12 anos de idade, ela chega em Magé, né? Aliás, aos 18 anos de idade. Em 1810, ela chega em Magé, e aos 35 anos de idade ela é alforriada. E ela faz um grande movimento de libertação e de acobertamento desses negros que fugiam daqueles engenhos de toda a região do fundo da Bahia. Magé já é, né, mais para o fundo da Bahia. É o único quilombo da Baixada Fluminense reconhecido como quilombo. E, curiosamente, ele foi um quilombo diferente, que foi um quilombo organizado por uma mulher alforriada, né? A história da Baixada Fluminense é de uma riqueza enorme, não só pelos caminhos, né, que ligavam o Rio a Minas, no ciclo do ouro, o Rio ao Vale do Paraíba, no ciclo do café, que, como eu disse, foi a economia que construiu a nação, e pela sua importância no abastecimento da cidade, principalmente do bem mais precioso que nós temos, que é a água, né? Para vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro não existiria sem Nova Iguaçu. Toda a água que abastece o Rio de Janeiro, ela ou passa, né, ou nasce em Nova Iguaçu. A maior estação de tratamento de águas das Américas fica em Nova Iguaçu, que é a do Guandu. Na grande crise de abastecimento de água que o Rio de Janeiro enfrentou na década de 1870, porque o Rio Carioca não conseguia mais abastecer a cidade do Rio de Janeiro, foi em Iguaçu, no Tinguá, que essa água ela foi buscada, né? Se construiu uma ferrovia só para isso. Eu dou um destaque para essa questão das águas, porque a água era fundamental na localização, aliás, de toda a localidade, mas também dos engenhos.
Sem água, a água é o maior bem, né? Não existe vida sem a água. Quando eu disse que o quilombo de maior duração na Baixada Fluminense chamava a Hidra de Iguaçu, é porque ele ficava, né, nas proximidades desses rios, tanto o rio Sarapuí quanto o rio Iguaçu, entre os dois ali, entre Duque de Caxias, a atual cidade de Duque de Caxias, e Nova Iguaçu. Ou seja, a água foi determinante não só para a fixação das antigas aldeias indígenas, quanto também nos quilombos aqui da região da Baixada Fluminense. Eu poderia falar aqui sobre as etnias que vieram para cá, mas eu queria encerrar minha fala falando sobre uma curiosidade sobre a cultura do africano aqui. Eu defendo uma tese de que e demonstra claramente a importância da africanidade na Baixada Fluminense, que o samba ele nasce na Baixada Fluminense. As pessoas vão dizer assim, olha, mas o samba não nasceu na Bahia, mas o samba não nasceu na Pedra do Sal. A palavra samba, por exemplo, a primeira vez que ela é citada no Diário de Pernambuco, né? Alguns citam o jornal O Carapuceiro, mas foi antes, foi nos idos de 1830, em Pernambuco, e não na Bahia, que é uma curiosidade, nem no Rio. Pernambuco, assim como o Rio, eu já citei isso, foi as capitanias, né, foram as províncias que receberam uma grande quantidade de negros bantus. E entre esses negros bantus veio uma etnia chamada Xambá. A toponímia da Baixada Fluminense ela é toda calcada na cultura indígena. Iguaçu, Sarapuí, Miriti, Tinguá, Cabuçu, toda ela. Nós temos pouquíssimos topônimos de origem africana. Né? Nós temos o Kwanza, que eu já citei, nós temos o Calundu, em Belfor Roxo, nós temos uma localidade chamada Xambá, que ficava na região do Iguaçu, entre Nilópolis e Belfor Roxo. Curiosamente, tanto o Calundu quanto o Xamba são tipos de candomblé. Candomblé é uma palavra que não existe no idioma africano. Ele é uma junção de duas palavras, candomblé e ilê. Então, candomblé quer dizer batucada, ilê quer dizer casa. A casa da batucada. Candomblé tem esse significado. Curiosamente, a Baixada Fluminense tem mais terreiros de candomblé do que Salvador, na Bahia. Isso é muito curioso. Eu comecei a pesquisar um documento que eu encontrei no Arquivo Nacional dessa localidade chamada Xambá e descobri que era um tipo de candomblé, assim como Calundu era um tipo de candomblé. Fui pesquisar esse tipo de candomblé. Existe até hoje em Pernambuco um terreiro desse candomblé, um candomblé Xambá, é o terreiro do Portal do Gelo, em Pernambuco, em Olinda, Pernambuco. É muito curioso que o tipo de batuque desse candomblé ele tem mais a ver com samba primitivo do que com o semba, que é o que a academia defende que seria a origem do samba. Olha, meus amigos, do ponto de vista semântico, samba tem muito mais a ver com chamba do que semba. Né? E o tipo de dança desse tipo de candomblé e o tipo de batucada tem muito mais a ver com samba primitivo do que o semba, que é a umbigada angolana. Você vê a importância e a presença do negro africano na Baixada Fluminense. Então, a origem mais antiga que nós temos da etnia Xamba no Brasil fica na Baixada Fluminense, na região do Iguaçu. É curioso notar que as manifestações mais expressivas da cultura africana, como a capoeira, por exemplo, são manifestações que ocorriam na periferia, não ocorriam nos grandes centros.
Iguaçu, a Baixada Fluminense, era a periferia de um grande centro, que era o Rio de Janeiro, que virou capital da colônia em 1863, quando é transferido de Salvador, na Bahia. Então, era natural que essas manifestações de maior vulto acontecessem nessa chamada periferia, apesar de sua importância. Iguaçu, ela só vira emancipada, só é criada em 1833. Nós temos mais tempo como cidade do Rio de Janeiro do que como cidade. Nós fomos cidade do Rio de Janeiro de 1865 a 15 de janeiro de 1833, quando a Vila de Iguaçu é criada. Então, isso são informações muito interessantes, né? É uma tese que eu defendo, de que o samba nasceu aqui. Não existe documentação mais antiga do que a que nós temos na Baixada. Como eu vinha dizendo, a própria capoeira, né? que é o mato ralo, ela não acontecia no centro da cidade, e o samba também não. É uma manifestação dos negros da periferia. Enquanto o batuque, né, muito conhecido pelas iconografias, pelas gravuras, né, as litogravuras de Rugendas e Debré, o batuque era a dança profana dos negros escravizados, enquanto o chamba era a dança sagrada dos negros escravizados. Era a dança do candomblé. Então, por isso que até hoje há uma ligação muito forte do samba com as religiões de matriz africana, em especial o candomblé. E isso influenciou toda essa questão da cultura dos africanos na nossa região, de como se deu a instalação desses quilombos, né? De toda essa movimentação. E isso é uma história que precisa ser contada, da riqueza, né, desse caldeirão de culturas que é a Baixada Fluminense, e que eu tenho absoluta certeza que o ser brasileiro, que não está pronto, né, ele surge na nossa região devido à influência que nós temos aqui de gente de todo lado, de gente do norte, do nordeste, do sul, de todas as partes do mundo, de grandes colônias de imigrantes. Nós tivemos a maior colônia judaica que era aqui em Nova Iguaçu, mais de 500 famílias no distrito, no 7º distrito, que hoje é a cidade de Nilópolis, colônias alemãs, colônias portuguesas, colônias Marcos, desculpa te italianas. interromper. Eu acho que Pois não. seu vídeo saiu do ar, só para conferir. De Olha, repente, não sei se apertou alguma coisa. Eu estou te ouvindo, Problema de mas. conexão que ele tá, doutor? O sistema Apareceu. já me avisou, tá intermitente. Desculpa Olha, interromper aí. mas o meu está aparecendo aqui, está tudo ok. Voltou. Então é isso, eu queria concluir com isso, da importância da Baixada Fluminense enquanto um caldeirão de culturas, e de que eu tenho absoluta certeza que o ser brasileiro ele surge aqui nessa região tão rica, e que tem uma dívida inestimável com esses negros que foram escravizados, né, que passaram por tanto sofrimento, e que nos ajuda a entender o que nós somos e o que nós provavelmente seremos no futuro bastante breve. Eu agradeço aí a oportunidade de compartilhar algumas informações sobre a nossa região. Marcos, foi maravilhosa. Estou aqui, fiz anotações aqui. A gente não conhece a nossa própria história, né? E é muito importante a gente trazer tudo isso, e vamos ver aí novas oportunidades para a gente explorar melhor a história da Fluminense, a história de Nova Iguaçu. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Agora a gente vai passar a palavra à doutora Suelen Rocha, a advogada, e ela vai se apresentar e vai ter alguns comentários aqui para a gente o nosso tema. Doutora Suelen, pode falar. Eu acho que o vídeo dela
Boa noite a todos. Voltou. Quero parabenizar na pessoa do Dr. Genil e demais pelo evento. Eu me chamo Suelen Rocha, sou advogada, filiada ao Movimento Negro Unificado. Também faço um curso na Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, né? Para capacitação e enfrentamento à violência contra a mulher. Sou membro da Comissão Estadual da Verdade Negra da Escravidão do Brasil, que é presidida pelo doutor Humberto Adame. E se hoje eu estou aqui falando com todos vocês, eu também tenho que agradecer a luta do doutor Humberto Adame em prol do coletivo. O doutor Humberto Adame é especialista em ações de enfrentamento ao racismo no Supremo Tribunal Federal. Doutor Humberto Adame tem conhecimento destacado sobre relações raciais, já foi ouvidor-geral da CPI, no período de agosto de 2009 até 2011, é mestre pela UERJ, moveu representações no Ministério Público Federal para apuração de desigualdades raciais nas Forças Armadas, foi nomeado também como representante do Conselho Federal da OAB e na CONATRE, além também da participação nas discussões sobre ações afirmativas. Enfim, o currículo do Dr. Humberto Adame é bem extenso. Se fosse falar sobre isso, ficaríamos aqui a noite inteira. Dr. Humberto Adame também foi filiado no dia 12 de junho ao Movimento Negro Unificado e tem também sido muito importante para abrir espaço para mulheres pretas advogadas, tanto na atuação na comissão que ele preside, como a possibilidade de participação em outros espaços. Então, passo a palavra para o doutor Humberto Adame. Então, Bom, boa noite a todos, todas. Prazer estar aqui nessa live que é feita pela parceria da seccional da OAB com a subseção da OAB de Nova Iguaçu. Meu nome é Humberto Adame, como disse aí da Suelen Rocha. Agradeço aí a organização do fabuloso Genilton. Então, prazer estar aqui com o doutor Marcos, que assistiu, ficou interessado a sua palestra, o doutor Rafael, a Elsa, a doutora Renata, a doutora Geni, está também ali nos assistindo. O som está ligado? Funcionando? Não, eu acho que ele está saindo no som dela. O dele está fechado. Seu som. Ativar o som. Ativei o meu. Pronto. Vamos para 10. Então, deu para ouvir ou tem que repetir? Então, eu presido Deu para ouvir, sim. a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, Conselho Federal da OAB, presido a Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro, onde eu sou conselheiro seccional, e também a Comissão da Igualdade Racial do Instituto dos Advogados Brasileiros. Esse tempo todo nós temos trabalhado nessas comissões em fazer evocar esse passado que está escondido
da grande parte da população que está absurdamente negado essa história que o doutor Marcos, por exemplo, acabou de relatar, de todos esses quilombos de Nova Iguaçu, ela tem sido pouco evidenciada na história da população brasileira. Inclusive, não obedecendo a apelidada lei, a Lei da História da África e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, que é apelidada como Lei 10.639. Mas, na verdade, é uma alteração da Lei 9394, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação. Essa lei torna obrigatória exatamente estudos, história da África e cultura afro-brasileira e indígena. Então, era para ter esse tipo de ensinamento e de saber que o doutor Marcos Monteiro acabou de nos repassar na escola, em todos os níveis da educação, na escola de nível fundamental, na escola de nível médio e também nas universidades. Era para ter uma cadeira universitária. Daí pergunta-se, depois vou deixar essa indagação para o doutor Marcos me responder, se esse tipo de aprendizado, de cultura, de ensinamento e de saber está, pelo menos, na escola de Nova Iguaçu. E não só no nível fundamental, no nível médio e nas universidades. Acho que isso seria muito importante se adotar já, pelo menos no município de Nova Iguaçu, em todas as escolas, quer de nível, quer na escola pública, quer na escola privada, porque isso já seria de grande valia e de muito relevo para a região. Por desconhecer esse passado, nesse nível de intensidade e de importância, na palestra do professor Marcos Monteiro e do secretário de Cultura de Nova Iguaçu, e não só em Nova Iguaçu, mas nos outros 5.573 municípios do Brasil. É por isso que a gente tem tanto problema de intolerância religiosa, especialmente na Baixada Fluminense, especialmente em Nova Iguaçu. Nós temos tentado já há algum tempo que todas as seccionais, as subseções da OAB do Rio de Janeiro disponham dessa ferramenta que a seccional da OAB coloca à disposição, que são as comissões da verdade da escravidão negra. Quem são os heróis da população negra, os heróis da população brasileira, os negros que são heróis da população brasileira, que são escondidos, a população. E aí, falando de quilombos, quero fazer menção a Mariana Crioula e também agora me escapou o nome aqui. Já eu lembro. Eu estou ficando com 62. Manuel Congo. Bem disse aí a Suelen. Então, o Manuel Congo e a Mariana Crioula, eles são quilombolas que, na época de 1780, fizeram uma insurreição da região do Vale do Café. E hoje nós temos, o Genilton participa disso também, 16 subseções da OAB formando esse projeto de levar Manuel Congo e Mariana Crioula à Conferência Nacional de Advogados. E toda essa história. São 16 subseções de Valença, Mendes, Vassouras, Barra do Piraí,
porque o Mendes tem um feriado do Manuel Congo, Vassouras tem um memorial. E o Manuel Congo foi enforcado em Pati do Alferes. Ainda tem questão de... Tem 2 meses, um pastor evangélico queria mudar o nome da cidade, da Praça Manuel Congo, lá em Pati do Alferes. E aí, 6 subseções da OAB fizeram notas de repúdio, se entraram na briga, e aí o parlamento lá de Pati do Alferes, a Câmara de Vereadores, decidiu rejeitar o projeto, que era para colocar o nome de um pastor recentemente falecido. Então, essa história do Manuel Congo, eu sempre cito, porque não sei se sabe, é o segundo herói negro do estado do Rio de Janeiro por lei. Há uma lei estadual da deputada Inês Pandeló e ela ia primeiro a Zumbi. Eu acredito que toda essa história que Marcos Monteiro acabou de relatar deve ter heróis negros do Quilombo. E senão, o K11 hoje teria um memorial, um dia para se resgatar essa história, que é parte de Nova Iguaçu. Inclusive, lembrando a Velha Iguaçu. Isso deveria, na minha opinião, estar numa cadeira da Universidade de Nova Iguaçu, de trazer essas histórias que você acaba afastando o que os acadêmicos chamam de epistemicídio, que é o afastamento dentro da população negra dos seus valores, da sua cultura, da sua religião, do seu patrimônio, onde que exatamente é o que aconteceu com a grande maioria dos africanos escravizados que foram trazidos, sequestrados em África e trazidos ao Brasil, deixando lá não só os seus pertences, mas a sua cultura, os seus valores familiares, e por isso passavam na árvore do esquecimento, onde deixavam tudo sair. E a importância maior que foi ressaltada pelo secretário Marcos Monteiro, da importância desses terreiros de candomblé e umbanda, não só em Nova Iguaçu, mas na Baixada Fluminense. Eu pude participar, tenho muitos amigos, eu fui advogado de 6 terreiros de candomblé e umbanda, que levaram, cito o terreiro da Manitinha, saudosa Manitinha, a saudosa Mãe Beata de Iemanjá, sucedida no axé pelo Adailton, pai Adailton, mas a Mãe Meninazinha de Oxum, né, e a Mãe Penha, a Mãe Nádia e a Mãe Silva de Oxalá, também já falecida, e que esses terreiros se organizaram como pessoa jurídica e forneceram a procuração como advogado ao meu escritório, e aí constituímos um amigo da corte só de terreiros de Umbanda e Candomblé, e fomos ao Supremo Tribunal Federal, fomos recebidos pelo ministro Nelson Jobim, pelo ministro Joaquim Barbosa, e protocolamos a petição de amigo da corte, no sentido de apoiar as cotas para negros aqui na Universidade Universidade do Rio de Janeiro, a UERJ, e que foram em amigo da corte. Há várias fotografias desse momento importante, onde terreiros de candomblé e umbanda, como amigo da corte, foram recebidos lá no Supremo Tribunal Federal e protocolaram a sua petição de amigo da corte, como para apoiar os cotistas da UERJ. Isso foi muito importante, porque os cotistas, e muitos deles eram oriundos de famílias da Baixada de Fluminense, como a Aline. A Aline está hoje, ela é doutora pela USP,
em educação, também em direito, o Irapuã Santana, que está hoje também como doutor pela UERJ. Todos eles fazem parte de um grupo de cotistas, do primeiro grupo de cotistas da UERJ, e que hoje são professores doutores e que estão aí engrandecendo. Saudando agora a chegada da nossa colega, doutora Alessandra Santos, que também é membro da Comissão da Verdade da Escravidão Negra e presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica aqui no Rio de Janeiro. Então, esses comentários todos, eu fiquei muito impactado pelos conhecimentos do professor e secretário Marcos Monteiro. Queria convidá-lo a fazer esse tipo de... A gente pode fazer uma outra sessão dessa, Marcos, e agregar mais municípios e mais seccionais da OAB. Iria pedir ajuda do Rafael, da doutora Renata e também do Genilton, que fizeram a organização. Nós podemos levar esse conhecimento com outras seccionais da OAB, outras subseções da OAB, pode ser na Baixada, mas a gente pode falar com Angra dos Reis, convidar a professora Marta Abreu e a professora Hebe Matos. Nós já estivemos lá no Quilombo de Angra dos Reis, no Quilombo do Bacuí, com a querida Marilda, que é membro da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB de Angra dos Reis. E foi numa atividade dessa que lá com o presidente Jordão a gente conseguiu instalar a Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB de Angra dos Reis, que tem lá, hoje ela é presidida pela doutora Edna, que inclusive vai ser presidente da subseção lá, doutora Edna Aparecida, que é presidente da Comissão da Verdade lá, e que tem um forte impacto com o Quilombo do Bracuí. Tem também o pessoal de Volta Redonda, o pessoal de São Gonçalo. Vamos fazer em São Gonçalo, Genilton. Tem tanta população quilombola lá, população preta e parda. Eu já tive ótimos insights lá, e lá tem a comissão que é presidida pelo Erimar. E queria citar ainda a Comissão de São João de Miriti, que teve no advogado recentemente falecido Evandro Aleluia, uma importante atuação. E lá o Evandro Aleluia dizia, olha, o estabelecimento dessas comissões da verdade, eles abrem oportunidade para que os advogados da subseção passem a ter um espaço. Então, hoje nós poderíamos ter aqui advogados pretos e pardos da subseção de Nova Iguaçu, formando e participando e aumentando esse espaço aí. A OAB de Nova Iguaçu teria uma importante adesão e uma importante abertura desse flanco. O Evandro Aleluia, ele dizia o seguinte, como feedback, ele dizia o seguinte, olha, Felipe, o que mudou lá? Ele mudou que a gente passou a ter um espaço institucional, eu virei presidente da subseção e um grupo, e antes eram advogados pretos e pardos no meio da subseção, e eles passaram a se institucionalizar. Então, fica aqui a minha palavra de incentivo e de apoio à seccional, à subseção, para que abra esse apoio aos advogados pretos e pardos do município e que possa interagir com o subsecretário Marcos Monteiro, não só aprender todo esse ensinamento que ele diligentemente e generosamente nos traz, mas como também que passe a subseção. E foi interessante que lá o projeto do Museu do João Cândido, o projeto do Museu Municipal do João Cândido, o nosso marechal, nosso general da Marinha, que causou a revolta da Chibata, ele passou a ter um projeto do museu que virou o projeto da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB de São João de Meriti. Então, fica um incentivo para que isso possa estar acontecendo
aí muito em breve. Meus parabéns aí ao presidente da subseção, que é o nosso querido presidente Hilário, e faria portador dessa solicitação os representantes aqui da subseção, que são os doutores Rafael e a doutora Renata. Gostaríamos muito de, na próxima gestão, a gente ter, já que essa já está acabando, né? Na próxima gestão, a gente ter aí uma subseção, uma comissão da verdade da escravidão negra. E imagina o secretário da Agricultura, deu tantas informações aqui, pudesse rapidamente estar com esse tipo de... Fazer até uma escola nesse sentido e interagir com as universidades, a escola municipal. Quanto desse conhecimento é preciso se colocar, inclusive, nas crianças de Nova Iguaçu, no ensino médio, né? O professor Marcos Monteiro falou exatamente da questão do samba, né, como fonte de conhecimento e fonte de orgulho. Esse é o trabalho da Comissão da Verdade da Escravidão Negra, é buscar heróis. Eu quero saber aí, Rafael e Renata, quem é o herói negro de Nova Iguaçu? A gente tem a Mariana Carola, tem todos esses heróis que vão surgindo aí, e às vezes são heróis locais. A gente precisa trazer, e na medida, eu presido a Comissão Nacional, e na Comissão Nacional nós tivemos o resgate do Luiz Gama. O Luiz Gama estava morto há 140 anos. Foi com uma pequena placa que a Comissão Nacional entregou ao Instituto Luiz Gama, lá em São Paulo, e que deu uma semana de mídia, e os parentes do Luiz Gama dizendo: Luiz Gama, porque o Luiz Gama, porque ele era preto, ele não conseguiu cursar a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E aí a OAB entregou uma placa lá, disse, mais do que advogado, você é herói. E isso resultou em muita mídia e acabou Luiz Gama passando por uma verdadeira ressurreição, que vai desde uma peça do ator Del Garcês, e fica aqui a minha sugestão, Rafael, Renata, e também ao secretário Marcos Monteiro, que exiba essa peça de teatro do nosso querido ator Del Garcês, que também é membro da Comissão da Verdade. É o Luiz Gama, uma voz pela liberdade. Tenho certeza que vocês vão ficar encantados com as palavras de Luiz Gama, que se fazem muito atuais. O Del, foi uma sugestão que eu fiz lá em São Paulo, no Troféu da Raça. O Del pegou e montou o texto da peça. E ele relata isso na peça. Eu tenho certeza que aí em Nova Iguaçu vai ser um show de belo. Não deixem de levar Luiz Gama para ir para a subseção. Vai ser um prazer imenso dele em estar aí. As palavras do Luiz Gama são atualíssimas. O Luiz Gama vem explodindo no Brasil inteiro, virou a medalha no IAB, é uma das medalhas mais importantes, a medalha Luiz Gama. Tem um filme que está saindo. Até os baianos lembraram que o Luiz Gama era baiano e inauguraram um busto do Luiz Gama lá na seccional da OAB da Bahia. O Luiz Gama ele foi vendido com 10 anos pelo pai lá na Bahia, e ele veio, foi para São Paulo, ficou escravizado até os 17 anos. A história de Luiz Gama é a história que a gente tem no meio da OAB. As palavras dele são muito atuais. Com isso também, para encerrar, a história da Esperança Garcia, a negra escravizada, e lá pelos anos 1780 também viveu no município de Oeiras, lá no Piauí. Oeiras hoje fica a 3h30 de Teresina, de carro. Imagine em 1780. E ela faz uma carta reclamando da tortura que ela sofria.
é uma ótima pegada, é saber as fazendas de escravos de Nova Iguaçu. Se o Marcos Monteiro puder voltar e falar sobre isso, seria muito importante. E lá, a Esperança Garcia, lá em Oeiras, escreveu uma carta. E essa carta foi localizada pelo historiador baiano Lott, né? E o Lott, ele que é mais conhecido pelo GGB, o Grupo Gay da Bahia, é um historiador de primeira linha, e ele achou essa carta. A carta ficou lá, a Esperança Garcia também era conhecida. Então, quando vem a Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Piauí, faz a colocação, que em direito a gente chama de subsunção, mas ela controla, conforma e não devia ter tanta gente sabendo ler e escrever em 1780 lá no Piauí, portanto, uma africana escravizada e que sabia ler e escrever era uma coisa muito fora do comum. E ela faz essa carta, e a carta é submetida pela Comissão da Verdade da Escravidão Negra às ordenações filipinas. E se concluiu que era, na verdade, uma petição, porque, como se fosse o Código de Acesso de hoje, ela preenchia os requisitos de uma petição. E, portanto, a seccional da OAB do Piauí proclama a Esperança Garcia primeira advogada de lá do Piauí. E aí, daí em diante, Esperança Garcia, que era só uma pequena história, explodiu em todos os lugares. Nós levamos ela para a Conferência Nacional do Advogado. Então, fica aqui o meu incentivo, porque deve ter histórias interessantíssimas aí. Eu conheço mais o Miguel Couto, que era da terreiro da Mãe Nitinha. Depois que a gente fez trabalho como advogado, eu fui várias vezes lá na Mãe Nitinha, que hoje segue com a Dailton. Então, eu acho que eu já passei o tempo, ninguém me marcou aqui, mas eu estou. Alguém me avisa aí se ainda tem algum tempo, se já acabou. E eu queria deixar, então, esse meu forte apelo para que muito em breve a gente tenha. Às vezes, alguns confundem com o trabalho da Comissão de Direitos Humanos ou com o trabalho da Comissão da Igualdade Racial. Eu aproveito até o momento para esclarecer: o trabalho das comissões de igualdade racial, elas se dirigem ao trabalho de combate ao racismo do cotidiano. Né? Ou você é preto, isso, aquilo. Isso é um trabalho do momento atual que as comissões da OAB se fazem. Os trabalhos da Comissão da Reparação da Escravidão, que existem em 18 seccionais, mas em muitas subseções. Elas é que vêm fazendo esse trabalho de mergulhar na história, e que não é substituir os professores de história. Não, os professores de história é que fazem esse trabalho, mas emprestar a voz, o prestígio da OAB e amplificar essas histórias que muitas vezes estão nos escaninhos dos departamentos das academias de história. Tem histórias fantásticas. E com o fabuloso Genilton Garcia, nós vamos fazer muitas lives iguais a essa, né, em várias subseções. Tá feito o desafio, Genilton. Pode marcar aí, nós vamos em todas elas. Eu tenho um monte de membros das comissões, das subseções, tem muito professor de história que está lá aguardando a oportunidade de colocar o trabalho que ele desenvolveu na academia e a gente saber de coisas importantes. Lá em Bracuí tem um navio que afundou com 500 escravizados, sobraram 400. E tem na porta do quilombo, tem o testamento que foi deixado, nas terras que foram deixadas para os quilombolas e que foram surrupiados. Nós vamos fazer desse chão, como eu sempre digo, fazer tremer o chão dessa terra, e eu quero fazer tremer o chão de Nova Iguaçu. Muito obrigado, pessoal. Eu gostaria. Humberto, muito obrigada.
foi um prazer ouvir o senhor e, de fato, nós vamos... Doutora Suelen, só um minutinho, deixa eu só encerrar aqui, e aí eu passo a palavra para o doutor, tá bom? É porque a gente está com o horário do doutor Genilton e do doutor Rafael, então vou só fazer o encerramento aqui para liberar eles. Doutor Humberto, o senhor tem meu comprometimento aqui de levar a proposta do doutor Hilário para a gente verificar tudo isso, juntamente com o doutor Genilton e o doutor, para a gente começar a movimentar nosso. Tá bom? E a gente fazer, no caso, a gente vai precisar, não é nem de um seminário de um dia inteiro para o doutor Marcos poder trazer todas as informações tão valiosas que ele tem. Eu vou passar a palavra para o doutor Genilton, que ele quer fazer comentários, para que ele possa se liberar, porque ele tem uma outra live já já. Tá bom, doutor Genilton? Pode falar. Opa! Eu queria parabenizar todos que já falaram até agora, especialmente o doutor Marcos, doutor Adame, doutor Rafael. E o doutor Rafael falou até pouco, quando ele me contou que o doutor Marcos sabia muito, ele foi até modesto. E você disse bem, doutora Renata, nós precisamos fazer um seminário. Muito bacana, tudo que eu vi agora. A gente rodou com aquele filme do Menino 23, né? Não é isso, doutor Adame? E Menino 23, sim. 23. Nós fizemos até lá em Nova Iguaçu também. Fizemos em Belford Roxo, tudo. A história é muito bonita. Eu e o doutor Rafael, e temos um horário agora, daqui a pouco, vocês não vão levar a mal, nós temos uma outra live e já está praticamente na hora. Mas eu gostaria de devolver a palavra e parabenizar a todos, agradecer a vocês. São Gonçalo é a terra da Geni. Geni está ouvindo aí, né, Geni? Geni é minha amiga de muitos anos. E agradecer a doutora Suelen também, a doutora Alessandra, a Geni, e vamos fazer assim, né? Então, eu devolvo a palavra, não sei se o doutor Rafael quer fazer as considerações finais, porque ele vai ter que sair, e doutora Renata, eu devolvo a palavra. Muito obrigado. Doutor Rafael, se o senhor quiser fazer as considerações para se liberar, aí assim que o senhor terminar, a doutora Suelen faz as considerações. Tá, doutor Rafael? Eu fiquei muito impactado com essa live de hoje. Sabia da profundidade da relevância do assunto, mas ainda assim não perdi a minha vocação de surpresa sobre essa temática. E queria só compartilhar uma informação com o nosso excepcional conselheiro, doutor Humberto Adame, que a OAB de Nova Iguaçu, a primeira subseção do Estado, apesar de todas as deficiências, aí eu digo pelo poder público municipal que eu represento, e hercúlea essa missão desse resgate dessa história, mas o senhor confidenciou um caso concreto que foi submetido à sua análise e atuação como advogado, e naquela oportunidade, não sei se o senhor já representava esse grupo, mas a casa da discussão com o Ministério Público Federal à época, e eu fui o representante do município naquela audiência pública, foi o plenário da subseção da OAB de Nova Iguaçu. Foi ainda não era uma ação, era um inquérito que tramitou, acredito que tramita até hoje, porque são muitas as demandas sobre violência às religiões de matrizes africanas, com o procurador Júlio, de São João do Meriti. O Jaime Metropolis, né? Isso. É Júlio, né? Tem o Júlio e tem o Jaime. É o Júlio. Foi Mas o esse Júlio. caso aí é o que teve daquele juiz que disse que Candomblé e Umbanda não era religião. Realmente Não, Nesse outro caso, nós fomos lá para o Supremo em Brasília, foi amigo da corte para apoiar as cotas. Nesse foi um mais recente, esse foi depois desse episódio que o senhor comentou. Esse foi mais recente de um inquérito, de uma investigação pela Polícia Federal dos ataques aos terreiros de Candomblé e Umbanda. E ali a gente teve uma conversa muito dura,
muito impactante, marcou a minha carreira. Eu ainda estou procurador-geral do município, mas foi um dos momentos mais emblemáticos da minha carreira enquanto comandante da Procuradoria e certamente um dos atos mais contundentes que eu vivenciei enquanto procurador-geral. Porque só queria, para finalizar, dizer que eu faço minhas palavras do Dr. Humberto e essa história tem que ser realmente resgatada, exposta, logicamente por essa via dúplice, minimamente, né? Que é de a gente adular e reconhecer os heróis negros que passaram pela história do Brasil e também pelo caráter pedagógico da vivência dessas pessoas que construíram a história da nossa nação. Então, eu queria me solidarizar com o Dr. Humberto Adame e com todos os presentes, dizer que é uma honra muito grande, como neto de preto de Nova Iguaçu, lá do bairro do Juriti, na Posse, participar dessa live. É um orgulho muito grande e dizer que na minha insignificância aqui na Procuradoria-Geral do Município de Nova Iguaçu, eu sempre estarei à disposição para essas causas. A gente enfrentava um problema grande, juro que é o último, da dívida ativa no que tocava aos terreiros de Candomblé e Umbanda, porque benefícios fiscais de isenção tributária, imunidade e reconhecimento eram mais difíceis de serem voltei. Era mais difícil de serem reconhecidos em detrimento de outras religiões, mas seja pela incapacidade postulatória deles, ou até mesmo em outros momentos da nossa história que envergonham a gente, por preconceito, realmente. Então, isso foi também objeto de muitas discussões na Procuradoria, que eu comandei e graças a Deus, consegui equalizar. Bem, Posso fazer um desafio, proposta? No sempre. ar, ao vivo? Pode, claro. Vamos ver se... Vamos fazer um curso para advogados de terreiros de religião matriz africana para auxiliar os colegas que possam fazer, a gente faz da CVM, faz da ESA, auxiliar advogados a formarem as ferramentas essenciais para ajudar as casas de matriz africana. Seria fantástico. Qual foi a proposta e execução, inclusive, já funciona para a gente aqui? Obviamente, não fui tão... Fazer um curso. Estamos com a diretora, né, da ESA aqui. Ué. Então, mas foi colocar... para a OAB, institucionalmente, é mais fácil. Eu já aceito o desafio. Eu não respondo pela OAB, mas a doutora Renata já pode contar com a Procuradoria. Mas a gente colocou uma assessoria na Fazenda, doutor Humberto, só para fazer essa relação e cuidar especificamente desses casos. Mas era isso. Eu queria externar minha profunda gratidão em compartilhar esse tempo com vocês, em beber dessa fonte, ter essa aula com vocês aí. Muito obrigado a todos. Foi um prazer e uma honra muito grande. A OAB que agradece, doutor Rafael e doutor Genilton. Estão dispensados, mas liberados no compromisso. E nós seguimos aqui. Doutora Suelen queria a palavra. A palavra é sua, pode falar. Oi, eu vou ser breve na minha fala, porque tem outros colegas para falar, mas eu quero aqui externar a minha emoção, porque o doutor Humberto Adame falou sobre heróis, né, que até então foram invisibilizados, e a comissão deu a visibilidade, mostrou a trajetória de luta desses heróis, e eu quero dizer que o doutor Humberto Adame é um herói. Eu estou acompanhando, né, com a minha humilde conhecimento e aprendendo, e é dessa motivação que o povo precisa, em especial o povo preto, precisa de trabalho para o coletivo, e isso ele faz há muito tempo, e seu profissionalismo abrilhantam a luta, o evento e qualquer lugar aonde ele transita. Então, eu quero deixar aqui registrado esse elogio,
que ele merece, muito antes de eu estar numa academia de direito, pensar em estudar direito. Lá atrás, alguém já estava lutando, como o doutor Humberto Adame, da implementação de políticas que também me favoreceram. Então, muito obrigada, doutor Humberto Adame, por tudo. Muito obrigada pelo seu depoimento, doutora. Acho muito importante. A gente precisa que todas as pessoas tenham conhecimento disso, né? Que todo mundo possa exercer o seu direito e oportunidades que são merecidas. Agora a gente vai chamar a professora Geni para fazer suas considerações. Professora Geni. Pois não, doutor? Doutor Humberto? Sim. Pois não, o senhor Agora. quer falar? Não, é que eu não estava ouvindo, mas é que estava baixo aqui. Bom, doutor. Então, nós vamos dar prosseguimento agora com a professora, que é mestre em educação e coordenadora do curso de pós-graduação em educação para as relações étnico-raciais. Professora Geni, a palavra é sua. Microfone. Saudações a todos e todas. Saudações pretas. Um prazer, e trago provocada pelo secretário Marcos Monteiro, versos da dona Ivone Lara. Foram me chamar, eu estou aqui, que há? E tive que atender esse chamado, porque os meus ancestrais não puderam atender, e hoje eu me sinto representada por eles, porque foram sequestrados e escravizados, e hoje eu sou convidada a estar aqui. Mas eu preciso pisar bem devagarinho, como recomenda a dona Ivone Lara, porque eu sou da educação e a gente busca estratégias, atuando na educação básica e no ensino superior. Me sinto muito contemplada na fala do doutor Humberto Adame, quando ele fala da educação, o atravessamento da educação e a necessidade de trabalhar a formação na perspectiva da educação para as relações étnico-raciais, porque a gente precisa discutir questões postas aqui, que foram trabalhadas numa perspectiva de pesquisa, de investigação e para além da informação, para a construção do conhecimento, que nos faz refletir que, sem dúvida nenhuma, todos os tipos de racismo são abomináveis e cada um faz vítimas a seu modo. E o brasileiro não é o pior nem o melhor, mas ele tem as suas peculiaridades. E entre essas peculiaridades, o silêncio, o que não é dito. Então, quando esse espaço se abre para que se fale, se divulgue ações, intervenções, para que possa fazer reparação oportuna, isso nos faz muito felizes. E eu quero agradecer essa oportunidade de buscar, junto a diferentes pares, trabalhar com perspectivas da diversidade, o que a universidade tem feito para trabalhar nessa perspectiva. O doutor Adame perguntou e falou, eu gostaria de saber como essas ações acontecem em Nova Iguaçu. Eu vou falar desse lugar que estou, que é no município de São Gonçalo, atuo há 27 anos na rede municipal de São Gonçalo, nunca me afastei, fui para a educação superior, mas nunca me afastei da educação básica. A gente percebeu que as indiciocrasias, os preconceitos, as negações da nossa formação atrapalhavam o desenvolvimento e o trabalho para que se efetivasse o direito e o acesso à educação. Então, por isso, formulamos uma pós-graduação para que se formasse continuamente esse profissional em serviço, em diálogo com essas questões, para que se entenda
que o racismo não é só uma questão moral, está muito longe de ser uma questão moral, mas o racismo tem o seu fundamento nas relações de poder, a questão da opressão, quando se fala da questão religiosa, das negações, do epistemicídio, do apagamento dessa cultura e das nossas verdades. Então, eu desejo agradecer muito, não quero me estender, agradecer ao doutor Genilton Castilho, a todos os presentes. Muito obrigada por estar aqui. Professora Geni, muito obrigada pelas suas palavras. E a senhora já está, não sei se o doutor Rafael me autoriza ou se o doutor Hilário também me autorizam, mas... Opa, voltei? Voltei. Desculpa, gente, pequeno problema técnico aqui. Professora Geni, como eu estava dizendo, agradeço muito as palavras, a sua presença. O doutor Hilário já está na sala, mas acho que eu vou ultrapassar ele e vou dizer que a senhora já está convidada para o nosso projeto, juntamente com o doutor Rafael Alves e o doutor Genilton, para que a gente faça, então, esses seminários, então, de cultura na Baixada Fluminense, o papel do negro, o desenvolvimento, toda a importância que a gente tem, tá? Então, a senhora já está convidada. Acredito que a senhora vai aceitar o nosso convite. E o doutor Hilário vai Aceito, o convite aceito com muita alegria, com muita alegria. Que bom, eu acredito que o doutor Hilário vai ratificar, tá bom? Eu vou passar a palavra agora para a doutora Alessandra. Obrigada, presidente. Falou, meu fiador, meu garantidor. Vai ficar tranquilo. Vamos passar agora a palavra para a doutora Alessandra, advogada, membro da APMC do Rio de Janeiro. Doutora Alessandra, a palavra é sua. Olá, boa noite aí a todas e todos. Eu estou extremamente assim honrada com o convite do querido amigo Dr. Humberto Adame, do querido amigo também Dr. Genilton Castilho, esse grande amigo aí, vizinho, Dr. Hilário, que está aqui conosco, me apresentando e saudando, aproveitando para saudar a doutora Geni, a doutora Renata, a doutora Suelen e doutor Marcos, doutor Rafael, que já estiveram aqui, né? Doutora Ana Tereza, doutor Luciano, que eu estou muito honrada de estar aqui com vocês. E principalmente porque eu sou uma mulher negra, oriunda do subúrbio carioca, de Madureira, aí, já cantado em verso e prosa. Estou presidindo a ABMCJ, que é a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, aqui no Rio, uma associação que tem em todo o Brasil e é filiada à ONU, pela Federação Internacional das Mulheres. Se eu não falar, ele me arranca o pescoço. Sou, com muita honra, membro da Comissão Nacional e a Estadual da Verdade da Escravidão Negra do Brasil, desse combativo, desse querido doutor Humberto Adame, que a doutora Sueli aqui já teceu elogios, mas ainda assim eu vou continuar falando, esse homem de luta, esse homem que está sempre à frente do seu tempo nessas questões raciais, nas questões da reparação, é um dos precursores no Brasil dessa temática. Não sei se ele vai gostar de dizer que eu sou precursor, não, se ele vai querer dar uma de novinho, mas eu tenho que dizer isso aqui. Eu quero fazer mais live. Ele já estava ali saindo da maternidade, ele já estava lutando aí pela nossa causa. Então, a gente tem que saudar ele, enaltecer desse trabalho aí, referência para o país inteiro que ele faz nas comissões, sempre ali, ó, ele é brabo mesmo, é de luta, então não podia deixar de mencionar isso aí, ele é brabo, né? Eu adoro essa galera que é braba, que vai para cima, os homens e as mulheres. Parabenizar o Hilário aí pelo trabalho excelente à frente da subseção. Quando voltar, já quero ir aí fazer palestra, roda de conversa, ocupar tudo. Bom, hoje é um dia histórico, gente. É no pescoço, no peito e no corpo negro
que carrega a primeira medalha olímpica brasileira na ginástica artística feminina do Brasil. A favela deu um baile no mundo. Rebeca Andrade, menina preta, de origem humilde, criada por uma mãe solo, guerreira e que não deixou a filha desistir. Uma brasileira como tantas de nós. O racismo hoje levou aí um duplo Twitter carpado muito bem dado. Então, são com essas palavras que eu não podia deixar de mencionar, de contextualizar aí sobre isso, né? E se queremos mudar o mundo precisa de ações antirracistas. Não é necessariamente sermos só dizer que não tem racismo, que não somos racistas. Precisamos ter uma luta antirracista. E a reparação, né, da escravidão se torna uma pauta indispensável quando se pretende implementar as diretrizes propostas pelo Estado Democrático de Direito a partir da Constituição Federal do Brasil de 88. A noção moderna de Estado Democrático de Direito está relacionada ao sistema de garantias de direitos fundamentais, os quais representam o núcleo essencial da Constituição Federal, né? Já que o racismo aí se manifesta das mais diversas formas no Brasil, está na falta de representatividade das mulheres, né? Nos espaços de poder e decisão, na política, nas instituições, nas empresas. E aí agora o que está é a pauta do dia, essa questão da paridade, 50 por 50 de mulheres, e a questão dos 30% das cotas raciais para as eleições aí que se avizinham no sistema OAB. É a pauta, então esse evento aqui é oportuno, necessário, importante e fundamental. E nós necessitamos apontar caminhos para reverter a inadequação ou a ineficiência das políticas públicas em curso no Brasil, para proteger a vida das mulheres negras, dos homens, dos quilombolas, dos indígenas, dos ribeirinhos, de todas as minorias, da comunidade LGBTQI+, porque é essa diversidade, é essa pluralidade que nós iremos conseguir construir um país justo, igualitário, com solidariedade, com dororidade, com sororidade, para a gente aí superar esse circo de horrores que a gente tem visto por aí. A gente precisa lutar, fazer pressão e resistir. Não é fácil e parem de nos matar. Gratidão aí pela oportunidade e vamos em frente, a luta é grande. Gratidão aí por tudo, tá? Parabéns aí pela organização do evento, pelo convite, pela todas as falas aí que nos antecederam e dizer que eu gostaria de saudar e salvar aqui toda a minha ancestralidade e principalmente as mulheres negras que vieram antes de mim, pavimentando aí essa estrada. Se hoje não é fácil, imagina lá atrás. Então, nós estamos aí, nós vamos para cima e seguimos na luta sempre. E ninguém, absolutamente ninguém, pode ficar para trás. É um dando a mão ao outro, um apoiando a outro. E é esse legado que a gente precisa deixar, né, aí da pandemia. A gente precisa ter acolhimento, a gente precisa ter empatia com o outro. Gratidão e parabéns aí por esse evento muito oportuno. Gratidão. Alessandra, muito obrigada pelas palavras. Como nós já fomos desafiados, aí faremos novos eventos de tempo de duração para que a gente possa explorar bastante o tema, para que
trazer todas as informações necessárias, tá? Então, pode esperar que o doutor Hilário com certeza vai entrar em contato com a doutora em breve. A Boa gente noite, já doutor pede ao Hilário. vivo. Essa mulherada aí, suburbana, periférica de Madureira, é assim mesmo. Aham, é isso aí, doutora. Doutor Hilário, Parabéns, doutora agora Renata, passo a tá? palavra Pelo para o seu senhor. A trabalho. pessoa chegou. Obrigada. Obrigada, doutora. Está aqui para ajudar. Vamos lá, doutora. A palavra é sua agora, hein? É minha? É minha, Renata? Bom, A palavra é sua, meu eu quero presidente. cumprimentar todas as mulheres aqui presentes e dizer o seguinte da felicidade que eu tenho. Eu tenho uma felicidade muito grande aqui, tá? Ver a Suelen, ver a doutora Geni, porque eu digo que para professores, né, a gente tem que se curvar sempre, né? E para a senhora, que é uma mestre em educação, uma pessoa que nos ensina a construir pontes, né, e jardins, né, de fraternidade, dignidade da pessoa humana. Eu cumprimento a todas as mulheres que fazem dessa missão, tá? Doutora Geni, a senhora nos representa nesse momento em que há uma disputa de lado A, lado B, e em que toda questão em que haja intolerância, seja de qualquer forma, nós repudiamos. E eu assino embaixo tudo que a Renata prometeu, tá entendendo? A senhora pode ter certeza, porque eu tenho uma coordenadora que sabe o norte que a nossa gestão faz. A nossa gestão é uma gestão inclusiva, participativa, é uma inclusão em que nós participamos todos, né, todas as questões religiosas, questões de raças, né? Então a gente não tem aqui qualquer distinção disso. Nós estamos aqui para empoderar e principalmente prestigiar aquelas pessoas que merecem um espaço de participação e voz, né? Falar do Adame é muito fácil, né? O Adame é um guerreiro, é uma pessoa que luta por uma questão em que defender a maioria é fácil. É muito fácil, né? Mas a gente defender uma maioria que no país é considerado minoria, isso é um absurdo. E isso o Adame faz de uma forma brilhante, de uma forma guerreira. A gente tem que ressaltar isso, o trabalho que ele faz, tanto na seccional como a nível estadual. Eu fico muito feliz, né, de ter uma seccional, ter uma gestão na seccional que entende que a participação de todos e todas é fundamental para o processo democrático. Suelen, é um prazer em conhecê-la, né? Seja bem-vinda à nossa casa, né? Eu fico muito feliz e honrado da participação da colega, né? Que também faz parte do movimento, né? Do Rio de Janeiro e do movimento negro, e isso é muito importante para todos nós. É isso aí, Suelen. É isso aí, é isso aí. A gente não tem que ter, a gente tem que ter lá de cara. Eu falo sempre, a Alessandra, falar da Alessandra é muito fácil, porque hoje eu moro em Oswaldo Cruz, terra do samba, né? E foi citada aqui, né? A, foi a Jovelina, se eu não me engano, foi? Ou foi a Ivone Lara. Ivone Lara, que é imperiana, mas é uma imperiana que tem alma portelense, que Hortelã. morava do lado de cá, perto da escola, da Portela, né? Numa rua aqui bem próxima onde eu moro. Então eu falo sempre, dona Ivone Lara representou e representa, né, a mulher negra e sempre valorizou e defendeu a pauta, né, de preservação da cultura negra em nosso país. Eu falo isso com uma tranquilidade
fácil, porque eu transito muito bem, né, nas rodas de samba de Madureira, né, na escola de samba aqui do meu coração, que é a Portela, na Beija-Flor, em todas as escolas, e lá, né, se produz cultura afro-brasileira, né? E a gente sabe muito bem disso, né, doutora Geni, que o trabalho que a Portela, que o trabalho que a Império Serrano e as escolas de samba fazem na área de educação, principalmente tirando crianças, né, brancas e negras de qualquer espécie, né, das ruas, é fundamental, mostrando para ela que ainda há um futuro que eles podem buscar pela educação. Na escola de samba, poucas pessoas sabem disso. Lá se ensina a respeitar os mais velhos, respeitar a velha guarda, respeitar os símbolos das escolas. A Alessandra, ela frequenta a Portela também, sabe como é que é a nossa escola, né? Eu falo isso, eu sou um portelense raiz, né? Sou um portelense que não nego as minhas origens, apesar de ser da Baixada Fluminense. Amo a Beija-Flor, mas eu sou portelense de coração e todo mundo sabe disso. E eu não vou negar isso nunca, né? A Beija-Flor é uma escola que também faz um trabalho sensacional aqui na Baixada Fluminense, principalmente dessa inclusão. E eu vejo isso, que a gente não pode ter distinções, principalmente na advocacia. E a advocacia demonstrou hoje, com a aprovação dessas cotas, que eu acho que é uma coisa que a gente não deveria existir isso. A igualdade deveria ser uma coisa rotineira, uma coisa que deveria estar incutida na nossa cultura. Adame, parabéns pelo trabalho que vem fazendo, que Deus continue te iluminando, te cobrindo com o manto sagrado aí da sabedoria, do sucesso, da sorte, né? E de todas as coisas boas que você possa conduzir essa comissão aí de uma forma bastante atuante, bastante inclusiva e bastante participativa. A OAB de Nova Iguaçu é assim, é uma gestão forte para todos. E isso não é da boca para fora, não, entendeu? Então, aqui, enquanto eu não pude estar presente, a minha coordenadora, eu tenho certeza, honrou, né, e sempre honrará os nortes que nós temos, né, de inclusão e participação. E isso eu fico muito grato, como a Alessandra falou, a palavra hoje é gratidão. A gratidão hoje, sempre, tá? E porque a gente tem hoje, né, como dizem, né, só existe uma coisa, o hoje. O passado é para a gente aprender, para a gente não fazer no futuro aquilo que foi muito repudiante. Tá? Que Deus ilumine o caminho de todos vocês e vocês podem contar com a OAB de Nova Iguaçu sempre, sempre, sempre mesmo. Obrigado a todos vocês e Deus esteja conosco. Muito obrigada, doutor Hilário. Então, agora, vou apenas, mais uma vez, agradecimentos, primeiramente aos nossos espectadores, e todo mundo no chat, conversando bastante, vi que todo mundo gostou do tema, e como já prometido e ratificado pelo nosso presidente, o tema vai ter continuidade, mais tempo de fala. Gostaria de agradecer ao doutor Luciano Bandeira, presidente da Seccional do Rio de Janeiro, que entrou rapidinho para falar com a gente, porque ele estava em sessão no conselho. Agradecer a doutora Ana Basílio por estar presente, mas tenho certeza que gostaria de estar aqui com a gente. Agradecer ao doutor Hilário Franklin, nosso presidente da subseção de Nova Iguaçu, doutor Rafael Alves, que é o nosso procurador do Nova Iguaçu. Agradecer imensamente ao doutor Marcos Monteiro e ao doutor Humberto Adame pelas grandes lições que trouxeram aqui para a gente, informações valiosíssimas. Muito obrigada. Agradecer também a doutora Suelen Rocha, a doutora Geni Oliveira, a doutora Alessandra Santos, o Hilton Castilho pela organização do evento e pelo nosso Alexandre, que está aqui monitorando e ajudando na transmissão. Muito obrigada a todos vocês. A OAB agradece a presença de todos e tenha uma boa noite. Obrigado a vocês. Obrigado, Genilton. Obrigado, Luciano. Obrigado, Ana. Obrigado, Obrigada, gratidão. Obrigado. Gratidão, gente. Bom demais. Gratidão. Gratidão. Até as próximas. Aí.